E se eu te falar que tudo o que você aprendeu pode estar errado? Que os verdadeiros vilões de Star Wars não são os Sith, são os Jedi? Sim, você ouviu bem. E antes de você sair discordando ou fechando o vídeo, fica até o final, porque isso pode mudar completamente a forma como você vê a saga para sempre. Muitas vezes, a verdade está escondida à plena vista, mas nossos olhos estão fechados pela tradição e pelo que nos contaram desde a infância. Vamos olhar além do sabre de luz. Desde o começo, Star Wars nos ensina uma coisa muito simples e reconfortante. Jedis são os heróis, Sith são os vilões. Luz é boa, escuridão é ruim. Mas e se essa divisão for simplista demais para um universo tão vasto? E se o problema nunca foi o lado sombrio, mas sim o excesso de luz que cega quem deveria proteger a galáxia? É uma possibilidade desconfortável, eu sei. Pense nisso. Os Jedi acreditam que emoções são perigosas. Amor, apego, medo, tudo isso deve ser reprimido sistematicamente para manter a pureza. Mas emoção reprimida não desaparece. Ela cresce nas sombras, ganha força e, eventualmente, explode. Anakin Skywalker não caiu para o lado sombrio porque era inerentemente mau. Ele caiu porque tinha medo de perder quem amava e não encontrou apoio. E o que os Jedi fizeram diante desse sofrimento humano? Disseram para ele ignorar, reprimir, esconder. Eles falharam com ele no momento em que ele mais precisava de guia emocional. O próprio sistema Jedi criou o Darth Vader. Foi uma falha estrutural. Depois temos a arrogância. O Conselho Jedi se via como o único e supremo guardião da paz, mas na prática se tornaram cegos pela própria importância. Eles estavam tão confiantes na própria visão que não perceberam a traição. Palpatine manipulou todo o Senado e a Ordem literalmente debaixo do nariz dos maiores mestres da galáxia. E ninguém percebeu. Por quê? Porque eles acreditavam que estavam acima de qualquer erro. E a arrogância é o primeiro passo para a queda. Agora vem a parte mais sombria dessa análise. Os Jedi retiram crianças de suas famílias desde muito novas, sem escolha real, sem entender o peso do que estão deixando para trás, família, identidade, liberdade pessoal, tudo sacrificado pela Ordem. Eles chamam isso de treinamento sagrado, mas olhe de perto. Na prática, é um sistema de controle total. Você não escolhe ser Jedi por convicção adulta, você é escolhido quando vulnerável e moldado para servir. Parece muito mais uma sentença do que um privilégio. Então me diga com sinceridade, se os Jedi reprimem o que nos torna humanos, se tornam arrogantes ao ponto da cegueira e controlam vidas desde o berço, eles são realmente os heróis dessa história? Ou são apenas um sistema quebrado? Eles criaram o próprio inimigo que juravam combater. Sem os erros dos Jedi, Palpatine nunca teria tido sucesso. Talvez o equilíbrio da força nunca tenha sido sobre destruir a escuridão, mas sobre aprender a caminhar nela. Aceitar que luz e escuridão precisam coexistir dentro de cada um de nós, sem repressão, mas com compreensão. Essa é a verdadeira lição que a saga tenta nos sussurrar há décadas, enquanto focamos apenas nas explosões e duelos. Agora, a pergunta fica para você. Os Jedi são heróis incompreendidos ou são parte fundamental do problema da galáxia? Deixe sua teoria aqui embaixo nos comentários. Quero muito ler o que você pensa sobre esse outro lado da moeda. Até a próxima!